Fala Reds, eu sou Felipe Salles e está no ar mais um vídeo da Liverpool Brasil News. Neste episódio falaremos tudo sobre a pré-temporada dos Reds. Veja conosco todas as informações a seguir. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Além disso, deixe abaixo nos comentários quais são as suas expectativas para essa pré-temporada e qual é o jogador que você está mais ansioso para ver. Nesta terça-feira, os Reds partiram rumo aos Estados Unidos. Um grupo formado por 28 jogadores viajará para a cidade de Pittsburgh, onde enfrentará o Real Betis na próxima sexta-feira em um amistoso de pré-temporada. Entre esses 28 atletas, os mais conhecidos são Salah, Endo, Szoboszlai, Robertson, Jones, Tsimikas, Fábio Carvalho, Bajcetic, Harvey Elliott, além do brasileiro Marcelo Pitaluga, Timo Kelleher, Conor Bradley, Jarell Quansah e Vandenberg. Jayden Danns e Bobby Clark ficaram na Inglaterra pois estão tratando de pequenas lesões. Além disso, os outros atletas que chegaram até as fases finais tanto da Copa América como da Eurocopa não foram com o time nesse primeiro momento. No entanto, Alisson, Konaté, Gravenberch e Jota podem se juntar ao elenco ainda nos Estados Unidos. Outros atletas como McAllister, Van Dijk, Gakpo, Arnold, Joey Gomes devem participar da pré-temporada somente na volta do elenco para a Inglaterra na primeira semana de agosto. Antes de partir rumo aos Estados Unidos, o Liverpool fez um jogo-treino na última sexta-feira contra o Preston North End da Championship. Neste jogo-treino, os Reds acabaram sendo superados por 1-0. Durante o teste, Arne Slot utilizou duas equipes. A primeira na etapa inicial formada por Jaros, Bradley, Vandenberg, Quansah e Tsimikas, Jones, Elliott, Szoboszlai, Bendouk, Salah e Fábio Carvalho jogando como centroavante. E no segundo tempo tivemos Harvey Davies no gol, Stephenson, Lalo, Phillips e Chambers, além de Endo, Bajcetic, Morton e McConnell, e no ataque Kumas e Gordon. Vale lembrar e ressaltar que Altaro Endo jogou apenas 33 minutos, já que ele foi um dos últimos jogadores a se apresentarem ao lado de Mohamed Salah. Nione, Beck e Blair também ganharam minutos nesse amistoso, nesse jogo-treino, melhor dizendo. Também é importante salientar que Robertson e Kelleher foram poupados porque ainda estão buscando a forma física ideal. Nos Estados Unidos, os Reds farão 3 amistosos. O primeiro contra o Real Betis no dia 26 de julho, às 21h30 no horário de Brasília. O segundo contra o Arsenal no dia 31 de julho, às 8h30 no horário de Brasília, às 20h30, melhor dizendo, 8h30 da noite. E também enfrenta o Manchester United no dia 3 de agosto, às 20h30 no horário de Brasília. Esses jogos serão transmitidos na Liverpool TV Go. Ainda não temos informações sobre transmissões no Brasil, mas assim que tivermos alguma atualização nós publicaremos na página, então é sempre importante seguir a nossa página tanto no Instagram, Twitter e Facebook, além de acompanhar o nosso canal no WhatsApp, onde você recebe todas as informações antes de todo mundo. Além desses amistosos nos Estados Unidos, o Liverpool enfrenta o Sevilla no dia 11 de agosto, às 8h30 da manhã em Anfield. Esse amistoso também será transmitido na Liverpool TV e ainda não temos informações sobre transmissão. A estreia dos Reds será no dia 17 de agosto, na Premier League, fora de casa, contra o Ipswich Town, o recém-promovido. O jogo-treino do Liverpool contra o Preston foi através de portões fechados, então nós não tivemos transmissões e não conseguimos ver muitos detalhes de como está sendo o trabalho de Arne Slot. No entanto, o Liverpool divulgou, após o jogo, os lances de melhores momentos da partida. Além disso, tivemos a entrevista do Arne Slot explicando o que aconteceu no jogo. E ele citou uma coisa que foi muito importante, a questão do Preston ter aplicado apenas um chute em direção ao gol do Liverpool. Fatalmente foi o chute que deu o gol para os caras e o Liverpool acabou sendo derrotado. Mas como eu sempre digo, na pré-temporada o importante não é o resultado, e sim o desempenho e o preparo físico de como a equipe está se comportando, ainda mais com a chegada de um novo técnico. E nesses lances que nós tivemos acesso nos melhores momentos, deu para observar algumas nuances e alguns pontos que são sim características de Arne Slot
principalmente nas suas últimas equipes, onde nós conseguimos analisar e observar alguns padrões táticos. Entre eles, a dinâmica de utilizar 4 homens na hora de atacar. Então o Liverpool formava quadrados do lado do campo. Também na hora de transferir a bola de um lado para o outro, sempre tinham 4 jogadores formando um grupo e dando linha de passe para que a bola fosse trabalhada através de passes curtos. Outro ponto que me chamou muita atenção foi a quantidade de jogadores na área. Então o Liverpool trabalhava a bola pelos lados e quando chegava na linha de fundo para cruzar, tinha sempre 3 ou 4 jogadores dando opção de passe, e isso é muito importante para que, mesmo que o lançamento ou o cruzamento não seja dos melhores, que tenha opções para que a equipe consiga trabalhar essa finalização. Um ponto negativo foi novamente as tomadas de decisões e as finalizações que os jogadores deram. Então o Liverpool desperdiçou muitas chances de abrir o placar e depois construir uma vitória e acabou sendo derrotado. Mas foi interessante observar esse padrão tanto na equipe do primeiro tempo como na equipe do segundo. Um outro detalhe foi a utilização de Fábio Carvalho. Muita gente, quando viu a escalação divulgada na nota oficial do clube, pensou que o Salah jogaria como centroavante, mas foi Fábio Carvalho que atuou como 9. Ele se movimentou bastante, dando opções de passe, e isso foi bem curioso. No primeiro time, o Tsimikas foi o titular e ele fez uma dupla muito boa com o Ben Doak, então eles estavam se associando muito bem e o Tsimikas chegando muitas vezes ao fundo. Os laterais dessa vez não jogaram tanto por dentro, como a gente já estava acostumado com o Klopp nesses últimos anos. Eles estavam sim dando amplitude à equipe, mas sempre se movimentando bem quando a bola estava do lado deles. Então, por exemplo, muitos lances que a gente teve acesso eram de jogadas pela direita, onde o Bradley transicionava por ali muito bem com o Elliott, o Salah, o Szoboszlai. Então era uma característica muito interessante de ser observadas. Nós podemos ficar mais atentos nos próximos jogos se esse padrão irá se repetir ou se será aperfeiçoado. É claro que tudo se trata de pré-temporada, ainda temos muitos jogadores que não estão na equipe, muitos atletas que seriam titulares, que estão ainda de férias e o Slot ainda não teve a oportunidade de acompanhá-los. Então é muito mais interessante a gente observar essas características de padrões que estão sendo estabelecidos e o desempenho vai acabar ficando em segundo plano, assim como o resultado. É uma fase de adaptação para os jogadores, também para o treinador, e a torcida deve colocar isso na cabeça de que é um novo trabalho, apesar de que alguns padrões táticos sejam parecidos com o de Klopp, mas muitas coisas mudam, e acredito que pela qualidade do elenco e também pela qualidade da comissão técnica e a maneira como os jogadores estão se comportando, as declarações que eles estão dando, está sendo bem interessante esse novo trabalho e essa movimentação com algumas variações para que o time, melhor dizendo, consiga desempenhar um bom papel dentro da temporada. Então fica a curiosidade para ver principalmente esse jogo contra o Sevilha no dia 11 de agosto, quando praticamente todo o elenco estará disponível e quem sabe já tenham sido definidos quais serão os alvos para contratações, porque todas as informações que nós temos e passamos na página é que o Slot está aguardando ter o elenco em mãos para saber onde ele irá se reforçar. E acredito eu também que essa questão do mercado seja muito influenciada pelas renovações tanto do Van Dijk, Salah e Arnold, porque além de aumentar o teto salarial com a renovação desse trio, existe a possibilidade, por menor que seja, de alguns ou todos não renovarem. Então isso ditaria muito qual seria o ritmo do mercado do Liverpool. E caso eles renovem, como é o caminho mais provável que aconteça, aumentará o teto salarial, e isso é muito importante para que a gente observe quais serão os alvos. Então, por exemplo, não adianta fechar uma contratação agora pagando um salário X, quando chegar para oferecer um salário para o Van Dijk, Arnold e Salah, oferecer menos que isso. Então essas informações elas são bem relevantes na hora de renovar e de manter também uma harmonia no elenco, porque querendo ou não, o jogador, a maioria pelo menos parece amar o clube, mas o dinheiro conta bastante nessa situação. A gente teve o caso do Wijnaldum, quando o Thiago chegou recebendo um salário que era o segundo maior do elenco e não conseguia jogar, e o Wijnaldum, que estava há um bom tempo atuando ali, sendo titular e importante para a equipe, e o Liverpool não ofereceu um salário sequer similar a esse, ele acabou não renovando, recusou 3 propostas do Liverpool, ficou com 3 ofertas na mesa do Liverpool e acabou
fechando a princípio com o Barcelona. Chegou o PSG pagando mais, ele foi para a equipe francesa. Então realmente são coisas do futebol. A gente sabe que existe a questão do amor, mas o dinheiro fala muito mais alto quando se trata do mundo da bola. Então as expectativas para a pré-temporada são bem boas assim. Muitos jogadores que a gente pode ficar de olho de como se comportarão atuando na primeira equipe, como é o caso do Stephenson, do Nalo, que são defensores, dos garotos Nione, Beck e Blair, tem potencial muito bom, e de quais serão as definições de outros atletas, como os casos de Tyler Morton, Ben Doak, Fábio Carvalho, o Chambers, o McConnell, o Kumas, o Gordon. A gente ainda não tem uma definição de que se eles vão ficar na equipe principal ou serão negociados por empréstimo. Agora o Nat Phillips e o Vandenberg, eles devem sim ser negociados e vendidos nas próximas semanas e assim dando andamento no que será a janela do Liverpool. Eu vejo novamente, como eu disse no vídeo anterior, que o principal ponto, a prioridade do Liverpool deve ser renovar com o trio Salah, Arnold e Van Dijk. Depois disso, sim, se reforçar nas posições que precisam. Atualmente eu considero que o Liverpool necessita muito de um zagueiro que seja mais confiável fisicamente que o Konaté e mais confiável de qualidade que Joey Gomes. Então o Liverpool precisa sim de um zagueiro nesse nível. Estabelecer também qual será a posição do Arnold, se ele será lateral direito ou jogará como meio campista, porque se ele partir para o meio campo, o Liverpool necessita de um outro lateral direito ou até pode utilizar o Gomes como reserva do Bradley. Então esse é um ponto para a gente ficar de olho. Vejo também a necessidade de começar a se preparar para um cenário de pós-Salah. Então, ponta direito, até surgiu as informações recentes da mídia japonesa sobre o Takefusa Kubo. Ainda não teve atualizações relacionadas a isso das principais fontes. Inclusive, algumas até meio que disseram que não existe o interesse, mas não cravaram que não existe nada. Recentemente, o James Pearce até falou que ele consultou fontes dos dois clubes e não tem nada avançado. Então realmente são coisas que a gente precisa ficar de olho e essas as posições que o Liverpool deveria se reforçar, pelo menos na minha avaliação. E como eu sempre digo, essa janela ela será muito mais de reação do que ação. Então dependendo de possíveis saídas, como é o caso do Luiz Dias que pode ser negociado, aí sim o Liverpool precisaria reagir e contratar mais um ponta esquerda. Então são detalhes assim que a gente precisa acompanhar nas próximas semanas. Em relação à pré-temporada e desempenho da equipe, eu não cobro muito o resultado, mas sim a questão do preparo físico e de que todos estejam bem, para que no dia 17 a gente consiga desempenhar uma boa partida e iniciar essa era slot vencendo o Ipswich Town. A gente sabe que historicamente o Liverpool tem um retrospecto bem abaixo contra essas equipes recém-promovidas, mas a gente precisa mudar isso e uma boa forma de mudar é com um novo treinador, um novo ambiente e uma nova atitude dentro de campo diante dessas equipes, que ainda mais no início da temporada. Então será bom iniciar vencendo e todo o nosso foco deve ser realmente a isso, e a gente deve deixar um pouco de lado os resultados da pré-temporada e focar mesmo na preparação física e de padrões estabelecidos tanto defensivo como ofensivo, para que a equipe consiga ser forte e entregar ao máximo possível a partir desse mês de agosto e quem sabe brigar por alguma coisa nessa temporada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu peço que deixe o seu like, compartilhe com todos os seus amigos e deixe o seu comentário, a opinião do que será a pré-temporada do Liverpool. E não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.